A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Novamente estamos juntos. Fico feliz de ter você conosco, assistindo mais uma vez o canal Connect Life EBD. Sou o presbítero José Carlos, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E hoje estaremos estudando com vocês esta pré-aula, lição de número 4, que tem o título A Paternidade Divina. Você que está chegando pela primeira vez, seja inscrito, deixe o seu like, assista às aulas anteriores a esta, pois uma lição está linkada com a outra. E a lição de hoje, que diz a paternidade divina, essa lição é de suma importância, porque a compreensão dessa lição pode te levar a ter uma vida de confiança em Deus e segurança espiritual. O texto áureo dessa lição diz: E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 14. A leitura bíblica em classe é segunda-feira, 1 João 1,18. O Pai não tem início nem fim, Ele é eterno. Terça-feira, João 17, versículo 5. O Pai sempre foi eternamente. Quarta-feira, João 5, 26. O Pai gera o Filho e ambos têm a vida em si mesmo. Quinta-feira, João 5, 26, 16 e 7. O Espírito procede do Pai e do Filho. Sexta-feira, 1 João, capítulo 4, versículo 15 e 16. Confessar a Cristo revela a habitação de Deus. Sábado, 1 João, capítulo 4, versículo 17 ao 19, diz: O amor de Deus lança fora o temor e nos capacita a amar. A leitura bíblica em classe, 1 João, capítulo 4, versículo 13 ao 16, diz: Nisto conhecemos e estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que nos deu. 16. Voltando aqui. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Você que tem acompanhado o nosso canal, eu já quero agradecer a vocês, sou grato a vocês que são inscritos, têm acompanhado, têm deixado o seu like. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês e que vocês possam novamente ser alcançados pelas bênçãos do Senhor. Vamos lá. O objetivo da lição de hoje. Primeiro ponto, compreender a paternidade de Deus e a eterna e inseparável de sua natureza. 2. Reconhecer e confessar a Cristo como Filho e evidenciar a filiação divina. 3. Aplicar os princípios do amor do Pai como base para a vida cristã. A palavra-chave desta lição é paternidade. O tópico 1 diz assim: a revelação da paternidade de Deus. Subtópico ponto 1, a definição da paternidade do Pai. Vamos entender que nesse primeiro ponto aqui, nesse primeiro tópico, tem uma definição. E essa definição para a paternidade é um atributo
Ou seja, a definição é um atributo da primeira pessoa da Trindade. O que diz a lição? A paternidade é o atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, por amor de todos e em todos vós. Amados, o Pai é a fonte de tudo. O Pai, ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte da vida. Ele é soberano. O Pai, ele é princípio sem princípio, é o que diz o escritor. O Pai é o que gera o Filho e de quem junto procede o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Eu quero falar com vocês que este Pai é aquele que cuida. Porque veja bem, nós fomos adotados, já falamos isso na lição anterior, falamos sobre sermos filhos de Deus, em algumas lições atrás, e eu quero ler com vocês Mateus 7, abram as vossas Bíblias, Mateus no seu capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 9, ouvindo aqui 7:7. Só um momento. É isso mesmo. Vamos lá. Mateus, no seu capítulo 7, versículo 9 a seguir, diz: Porque e qual dentre vós, homens, que pedindo-lhe pão, o seu filho, e lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará bem aos que lhe pedirem. Se sabemos que o nosso Pai, ele é eterno e ele tem todo o poder, então sabemos que ele tem boas coisas para nos dar. E é da vontade dele que eu e você vai bem em todas as coisas. Mas aqui nos mostra que nós, sendo pais, nós seres humanos, os pais que existem na terra, se um filho pede algo, ele não quer dar algo ruim para o filho, ele quer dar boa coisa. Quanto mais o nosso Pai que está no céu. Então, se você pediu algo a Deus, se você pediu algo ao Pai, fica tranquilo. No tempo dele, no tempo certo, na vontade dele, ele vai conceder o que deseja o teu coração. Eu não sei o que você tem pedido neste início de ano de 2026, mas eu sei que o Pai, ele cumpre e vela pela palavra dele. Então, dá um glória aí, porque Deus cumpre as promessas e ele atende os pedidos dos filhos que estão na terra. Ponto 2. Quero ver com vocês aqui, ponto 2. A paternidade do Pai. A paternidade de Deus não tem início no tempo. Então, o nosso Deus, ele já é. Antes da criação, antes de tudo, ele já estava, ele é. Diz aqui que Jesus Cristo vai falar sobre um ponto interessante. Eu até anotei aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Em Tiago 1,17, deixa eu ver aqui, Tiago 1,17.
Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva vem do Pai eterno. Ele tem poder, o poder dele é infinito. Não há uma variação, hoje ele tem menos poder, amanhã tem mais poder. Ele tem sempre o mesmo poder e seu poder é eterno, soberano. Então isso nos faz entender que nós estamos seguros quando cremos e estamos debaixo da sua potente mão. E aqui na lição vai dizer que Jesus diz bem assim também: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele também já estava lá antes da criação do mundo, ele já estava lá com o Pai, tendo a mesma glória, o mesmo poder. Jesus, ele é Deus também. Ele tem o mesmo poder. Veja, esse texto ensina que o relacionamento entre pai e filho é anterior à criação, revelando a identidade de Deus como Pai. Então, quando Jesus libera esta palavra, ele está revelando a identidade de Deus àqueles que estavam ao seu redor como o Pai, reconhecendo a paternidade. O Pai, Deus é Pai. Vamos para o ponto 3, a paternidade eterna. O Pai gerou o Filho. Ponto 3 desta lição, o Pai gerou o Filho. Deixa eu ler com vocês. O Pai sempre existiu. O Filho também. Eles são autoexistentes. Então, dizer que o Pai gerou o Filho, quando eu digo essa expressão, o Pai gerou o Filho, isso significa que o Filho é eternamente gerado pelo Pai, da mesma natureza, mesma essência divina. É diferente de nós. Nós fomos criados e adotados, enxertados. Nós fomos criados. Jesus não. Ele é da mesma natureza, autoexistente de Deus. Então, aqui na lição, o escritor, ele diz sobre isso. Significa que Deus Pai não recebeu vida de ninguém. Ele é autoexistente. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Ou seja, Jesus não foi criado como eu e você, mas ele gerado eternamente, gerado do Pai. Você pode dar uma glória? O ponto 4 vai dizer: o Pai nos concede o Espírito. Quem não lembra, ao ler as Escrituras e ver Jesus dizendo que rogaria ao Pai, e o Pai enviaria outro Consolador, enviaria o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E esse Espírito, ele está conosco. O Espírito está conosco e foi enviado de Deus. Eu quero ler com vocês em João 14. João 14. Irmãos, eu estou sendo até um pouco mais rápido, fazendo um resumo dessa pré-aula, para que vocês possam compartilhar com os demais, até porque, para que se torne um vídeo mais curto, para que vocês possam aí, durante o dia, tirarem um tempo determinado para assistir a pré-aula, e que venha a ser um tempo que você consiga assistir até o final e que você seja abençoado por Deus. João, no seu capítulo 14,
versículo 16 a seguir, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, este Espírito de Deus, ele veio no dia de Pentecostes ali, ele veio, e agora todos quanto creem em Jesus, recebe este Espírito para habitar em nossas vidas, para nos auxiliar, para nos fortalecer e para nos ensinar. Este Espírito, ele tem origem. E da onde é a origem? De Deus, Pai, do Filho. A origem do Espírito é de Deus. Não é como uma força ativa ou algo parecido, ou uma energia. Não, mas este Espírito é uma pessoa. Ele tem origem em Deus Pai. Amém? O tópico 2, quero ter com vocês aqui o tópico 2, reconhecendo a paternidade do Pai. Alguns não reconhecem Deus como Pai. E alguns não reconhecem Cristo como Filho. Mas bem-aventurados sois vós quando olhares e ouvires falar de Cristo, crer no seu coração e confessar com tua boca que Ele é o teu único e suficiente Salvador. Porque assim você alcançará a vitória. E quem vence o mundo, senão aquele que tem a fé em Cristo? Este é o vitorioso. Deixa eu ler com vocês aqui. Reconhecendo a paternidade do Pai. O subtópico 1, confessar a Cristo como Filho. Você já chegou neste canal, já confessou a Cristo como Filho de Deus? Já reconheceu que Ele é Filho de Deus? Já reconheceu que o Pai, que Deus é o Pai Celestial? Já reconheceu, consegue reconhecer essa dádiva, essa bênção de Deus para nossas vidas? Se você ainda não reconheceu Cristo como Filho de Deus e Deus como Pai de Cristo, você tem a oportunidade hoje de reconhecê-lo. Olha, a única forma legítima de qualquer ser humano chegar até o Pai é reconhecendo a paternidade do Pai, reconhecendo Cristo como Filho de Deus. Eu não vejo um outro caminho. Eu já estou aqui em João, eu quero ler aqui já no versículo 6, que diz assim: olha as palavras do Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho. Todos homens só olharem para Cristo e confessar e reconhecer, entender que Ele é o Filho de Deus, qual revelou o amor através da vida do Filho, entregando na cruz do Calvário, nos resgatando, para que possamos chegar e estar na presença de Deus, a estar na presença do Pai. Esse assunto já foi até comentei já em outra lição anterior, falando, né? Eu até comentei sobre a tecnologia, que muitos poderiam fazer foguetes ou algo do tipo para chegar até o Pai, mas essa não é a forma legítima, e jamais eles conseguirão chegar até o Pai, mas a forma legítima de chegar a Deus Pai é reconhecendo Ele como Deus e como seu Pai, e o Filho, a Cristo, como seu Salvador. Olha, eu quero ler com vocês em Romanos, no seu capítulo 10, eu quero ler com vocês, Romanos capítulo 10,
Romanos, no seu capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim: a saber que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com sua boca se faz confissão para a salvação. Então, você que está chegando pela primeira vez, chegou até este momento desta lição, você tem a oportunidade de saber que a Bíblia está dizendo que se eu e você, se todo ser humano crer e confessar, crer com o coração, confessar com a boca que Cristo é o teu único, suficiente Salvador, você chegará até a presença do Pai, aonde Ele vai dizer: vinde, benditos. Aonde Cristo, Senhor, vai dizer: vinde, benditos do meu Pai. Oh glória, você vai ter este privilégio se cumprir o que está escrito aqui. Ponto 2. Ponto 2 do subtópico 2 diz assim: deixa eu ler com vocês. A perfeição do amor do Pai. O amor faz parte da natureza do Pai. Deus é amor. Isso é uma verdade. Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é grandioso, soberano, e seu amor é infinito, sem dúvida. Falamos sobre o amor do Pai, esse amor incondicional, a qual ele enviou o Filho amado na aula anterior. E esse amor do Pai é sacrificial, demonstrando ao enviar o seu Filho. Falamos sobre isso. Foi com esse amor que nós fomos alcançados, adotados a se tornar filhos de Deus. Assim, o amor do Pai é a fonte da nossa vida. Assim, o amor do Pai, ele mostra-nos o caminho da salvação. E a perfeição do amor do Pai é incomparável. Ele não é como um de nós, que falamos que amamos e não amamos. Falamos tantas coisas e não fazemos. Essa é a verdade, mas Deus não. Deus, ele é grandioso. Ele é amor. Sinta-se amado. Sinta o amor de Deus na tua vida. Sabe, no teu dia a dia, nos seus afazeres, tantas coisas, tantas lutas, tantas dificuldades, mas aí você passa e vence, e a tempestade acalma, o vento para, e você começa a ver a bonança, e você começa a entender que as coisas começam a contribuir. É o amor de Deus, é o Pai cuidando, é o amor de Deus na tua vida. O tópico 3. Ponto 3 do subtópico 2, melhor dizendo, as bênçãos da filiação divina. Se você se considera, se você entende que você é filho de Deus, pois você já declarou, pois você já confessou e crê, pois a sua fé está voltada para Cristo, para Deus, então você tem bênção. As bênçãos dele são para os filhos, alcança os filhos, as misericórdias alcança a todos, as bênçãos alcançam os filhos de Deus. E se a primeira bênção que você pode dizer que foi alcançado na tua vida é que você já não é mais escravo. Essa é a primeira bênção, você está livre. Você poderia dar uma glória aí, porque você está livre. Olha que bênção da parte de Deus. Ele nos comprou, ele nos libertou. Isso é uma bênção, é uma dádiva, é uma bênção da parte de Deus. É a primeira bênção, é que você está livre. Mas livre do que? Estamos livres do pecado, porque agora estamos em Cristo. Romanos 8:1 vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, você tem essa bênção. Eu anotei aqui também que quando você tem essa bênção, que você tem essa confiança,
você está seguro. E no dia do juízo do Senhor, você não tem temor, você está tranquilo, porque a paz interior dentro de ti vem de Deus. O amor que te envolveu te deixa tranquilo, sem temor. O Espírito Santo, ele é a testemunha, ele testemunha ao meu e ao teu favor como filiação de Deus, como filho, ele testemunha que nós agora somos filhos de Deus. Então você tem uma confiança que nenhuma condenação há sobre ti, porque você está em Cristo Jesus. Isso é uma bênção. Subtópico 3. Quero ler com vocês aqui a experiência do amor de Deus. O ponto 1. O amor é aperfeiçoado no crente. O amor é aperfeiçoado no crente. Deixa eu ler aqui. De que forma o amor pode ser aperfeiçoado no crente? O escritor ele disse um ponto importante, guardando, ou seja, uma das formas é guardar a palavra. O salmista disse que esconder a palavra do Senhor no coração para ele não pecar. Boa coisa é para o homem que guarda a palavra do Senhor e as pratica. Guardar a palavra é um meio pelo qual o amor divino é amadurecido, pelo qual existe esse aperfeiçoamento do amor de Cristo em nossas vidas, é através da palavra, guardando a palavra. É obedecendo, mesmo que seja nas pequenas coisas, sejais obediente a elas. Sejais obediente ao Senhor. E aí o amor vai sendo gerado. Aí eu tenho algo para dizer que muitos dizem que amam a Deus, né? O escritor vai falar sobre essas coisas. Muitos dizem que amam a Deus. E nós temos que refletir esse amor de Deus, porque Ele nos amou primeiro, foi a iniciativa dele, já falamos sobre isso também nas lições anteriores. É por isso que eu peço para que você que está entrando agora, também veja o vídeo, veja a aula anterior, para você entender, para que eu não vou ficar voltando aqui e falar do ponto anterior, mas aqui como está linkado, vai dizer que, portanto, portanto, refletir Deus no mundo está sendo aperfeiçoado no amor, ou seja, o amor de Deus, ele é aperfeiçoado em nossas vidas. E nós precisamos refletir isso. De que forma? O amor é a marca dos filhos de Deus. O ponto 2 já está dizendo, o amor é a marca dos filhos de Deus. E deixa eu dizer, Deus é invisível, mas nós podemos tornar o amor de Cristo visível. Deus Pai é invisível, mas o amor em nós é visível. Através das nossas ações e atitudes, manifestação do amor de Deus se torna visível. Aquele que ainda não conhece a Deus, mas ele pode olhar e dizer, para alguém fazer o que esta pessoa está fazendo, só servindo a Deus, revelando o amor de Deus. Alguém vai olhar e vai dizer, é Deus. Este verdadeiramente é Cristo. É Cristo na vida dele. É o Espírito na vida dele, fazendo gerar esse amor, esta compaixão. O amor é a marca dos filhos de Deus. Se alguém diz que ama a Deus e não consegue amar o seu companheiro, mentiroso é, diz a palavra do Senhor. Como é que se pode amar a Deus que você não vê e o irmão que você vê, você o aborrece, não consegue o amá-lo? Fácil é amar um amigo, amar um irmão de sangue, um familiar, mas e amar um inimigo? E querer que o inimigo vá bem? E querer que o inimigo... E querer que aquele que se considera adversário, aquele que não quer o teu bem, você, mesmo ele não querendo o teu bem, mesmo ele querendo ver o teu fim, mesmo ele querendo ver a tua derrota, você ainda, dentro de você, para mostrar o amor de Deus, você faz tudo o contrário dele. Enquanto ele te deseja a derrota, você olha para ele e deseja que ele vá bem. Mesmo que ele queira que você tropece, você
deseja que ele se mantenha de pé. Essa é a revelação do amor de Deus na vida do homem. É a marca do amor de Deus. Cristo sendo crucificado, ele disse, eu rogo, ele rogou ao Pai, porque ele perdoou os malfeitores. Amém? Fomos amados primeiro. Ponto 3, do subtópico 3, a experiência do amor do Pai. Fomos amados primeiros. Já falamos sobre isso também na lição anterior, mas isso indica a salvação pela nossa fé em Cristo, de nós reconhecer, de nós depositar a nossa fé, a nossa confiança em Jesus e saber que Deus nos amou primeiro, que nós fomos alcançados por Ele. Esta verdade sinaliza que somente pelo Espírito conseguimos amar a Deus e ao próximo e ao nosso inimigo. Essa verdade indica que o Espírito que Deus enviou, ao qual o Filho rogou e o Pai enviou, este Espírito habita em nós e Ele faz essa obra, Ele nos capacita a nós amar ao próximo, amar ao inimigo. Ele nos capacita a amar ao Senhor, ao nosso Deus. Porque Ele está agindo em nossa vida, nos transformando dia após dia. Olha, está escrito aqui na lição, para finalizar, desse modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a esse amor imerecido. Nós não éramos merecedores, mas a graça de Deus nos alcançou, esse amor gracioso de Deus nos alcançou. A conclusão dessa lição diz assim: a paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, o Pai envia o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida paterna. Confessarmos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro e fomos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. A nossa identidade como filhos de Deus é firmada em sua iniciativa, soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade, ajudando uns a refletir o amor do Pai ao mundo. Que você também possa refletir esse amor de Deus, a qual te alcançou, que eu possa refletir esse amor de Deus, a qual me alcançou, para que o nome de Deus seja glorificado, para que aqueles que ainda não têm o Espírito de Deus, para que aqueles que ainda não olharam para Cristo como seu Salvador, possa ser alcançado e transformado e dizer que também ele é filho de Deus, porque passou a fazer parte da família de Deus. Ficamos com este ensino por hoje. Espero que você tenha gostado. Eu espero você na próxima aula, lição de número 5, o Deus Filho, e aguardo você até lá, e que Deus derrame bênçãos sobre a tua vida, que você tenha aí mais um domingo abençoado por Deus, que seja um dia de vitória para você. Eu vou ficando por aqui, novamente compartilhe com os demais que sejam alcançados pela palavra de Deus, e assim eu termino. Fica com a paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Amém.